Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Eu me chamo Milena Tavares, faz 13 anos, na verdade, mais até de 13 anos, que eu sou concursada. Eu pretendo, nessa aula, passar para vocês um pouquinho do conhecimento que eu adquiri, tá? Se você está iniciando nessa carreira de concurso, está precisando de uma ajudinha, eu posso ajudar você. Então sejam bem-vindos e vamos à nossa primeira aula de hoje. Então, pessoal, aqui na tela do meu computador, eu montei um slide sobre o que vamos falar hoje. Serão vários vídeos, várias aulas falando sobre temas que, pelo o que eu pesquisei, são matérias que caem em concursos. Seguidas vezes, recorrentemente, cai nas provas de concurso. Portanto, hoje eu trouxe a pontuação, mais especificamente sobre o uso dos 2 pontos, porque na verdade é uma matéria que tem caído bastante. Então vamos lá. O uso dos 2 pontos, para quem não sabe, ele pode ser aplicado de 4 maneiras. Ele tem uma função principal dele, que é a chamada função básica, que é para introduzir palavras e expressões ou frases que servem para esclarecer, desenvolver ou explicar melhor uma passagem anterior, tá? Vimos aqui alguns exemplos, olhou a data 28 de setembro, um trecho de Carlos Drummond de Andrade. A mulher prevenira: domingo não haveria almoço. É o segundo exemplo. Ou seja, explica com mais argumentos o que foi dito anteriormente. A fonte dessa informação, de várias outras informações importantes para você, é a Gramática em 44 lições de Francisco Platão Savioli, tá? A primeira aplicação dos 2 pontos. Olha, introduzir um esclarecimento ou uma explicação a respeito de algo já mencionado anteriormente. Exemplo: ela conquistou tudo o que desejava. 2 pontos. Sua realização pessoal. Segunda aplicação: anteceder uma citação ou fala de alguém. Vamos lá. Sobre o ato de ensinar, Paulo Freire disse: 2 pontos. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Então, tá aí a segunda aplicação dos 2 pontos. A terceira é iniciar uma enumeração. Por exemplo, uma mãe foi ao supermercado e comprou 2 pontos. 2 pacotes de arroz, 1 quilo de feijão e 2 quilos de frango a passarinho. E a quarta utilização, introduzir um exemplo, uma observação, uma nota ou informação importante. Exemplo, observação, 2 pontos. O ponto de interrogação pode indicar surpresa. Ok. Troque os 2 pontos por porquê, porquanto e visto que. Esse é um macete, é uma dica que eu vim trazer para vocês. Se fizer sentido, vai se tratar da explicação. Lembra das 4 maneiras de se aplicar os 2 pontos? Pois é, uma delas é a explicação de um termo anteriormente já mencionado, tá? E quando a gente troca porquê, porquanto, ou então visto que, pelos 2 pontos e faz sentido, então a gente está falando de uma explicação, gente. Essa é a forma mais cobrada nos concursos. Os 2 pontos utilizados no sentido de explicar algo anteriormente já mencionado, tá? Vamos lá, então vamos substituir os 2 pontos. A gramática vai permitir essa substituição, porque afinal fez sentido. E o sentido do texto também vai ser mantido. Então, você vai perceber que se encaixou perfeitamente. Então, vamos ver os exemplos aqui na prática. Atenções e cuidados para com o marido. 2 pontos.
Ameaças não só à organização, retirado do texto de prova anterior, que nós vamos ver inclusive na questão no final dessa aula. Atenções e cuidados para com o marido, porquanto ameaças não só à organização. Reparem que eu mantenho o sentido, tá? Então, realmente faz todo sentido, é uma explicação. Atenções e cuidados para com o marido, porque ameaças não só à organização. Também fez sentido, então é uma explicação, tá? A prova, a questão que eu trouxe anterior aqui, pessoal, é a prova da CESP do ano de 2020 no TJ do Pará. Eu vou ler aqui da folha 12 em diante para você ter uma ideia do que o texto quer dizer para a gente. Entretanto, eram nítidos os preconceitos que cercavam o trabalho feminino nessa época. Como as mulheres ainda eram vistas prioritariamente como donas de casa e mães, a ideia da incompatibilidade entre casamento e vida profissional tinha grande força no imaginário social. Um dos principais argumentos dos que viam com ressalvas o trabalho feminino era o de que, trabalhando, a mulher deixaria de lado seus afazeres domésticos e suas atenções e cuidados para com o marido. 2 pontos. Ameaças não só à organização doméstica, como também à estabilidade do matrimônio. Reparem aqui que esse é o trecho que eu peguei no slide, coloquei no slide anterior. Nós substituímos pelo porquanto e pelo porquê fez sentido, tá? Vamos ver então as opções. Letra A. Na verdade, o texto, a questão, ela pede, né? Olha aqui o que ela pede. Na linha 19 do texto, os 2 pontos foram utilizados para introduzir uma A. Ressalva, B. Enumeração, C. Enunciação, D. Hipótese e E. Explicação. Como nós vimos, né, no slide anterior, nos slides anteriores, na verdade, nós vimos que os 2 pontos, quando você consegue substituir pelo porquanto, pelo porquê ou pelo visto que, ele vai ser uma explicação de um termo anterior, tá? E é realmente isso que aconteceu aqui. A gente fez esse teste, né? Olha aqui, ó. Tá vendo? A gente fez esse teste e ele realmente fez sentido, portanto é uma explicação, e é o caso da questão aqui. E eu quero falar para vocês que pela pesquisa que eu fiz das provas anteriores, né, das questões anteriores, realmente eles pedem dessa maneira aqui e principalmente a explicação. Então, voltando aqui, a resposta é a letra E. Explicação. Aqui eu trouxe nesse slide aqui, você pode printar depois, o significado do dicionário de cada uma das opções que estava na questão anterior, tá? E você pode printar e utilizar esse material depois, tá bom? Então, pessoal, essa foi a aula de hoje e depois eu vou trazer mais conteúdo para vocês. Se você quiser deixar uma pergunta, uma dúvida, pode colocar nos comentários, tá? Um grande beijo para vocês, até a próxima. Tchau!